Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui para poder ter esse bate-papo, falar um pouco sobre o nosso processo dos povos indígenas, respondendo a sua pergunta sobre a questão dos povos indígenas e tecnologias com os quilombolas. Só deu para surgir quilombo no Brasil porque tinha os povos indígenas para ensinar as técnicas de como construir, como se apropriar dos melhores locais de defesa, as metodologias de construção de agricultura familiar em todo o país. Não existe quilombo que não tenha dentro da sua estrutura de formação tecnológica ou troca de tecnologia a presença indígena, já que os povos negros que aqui foram escravizados, se rebelaram, que procuraram abrigo, os povos indígenas os acolheram e entregaram toda essa tecnologia, já que eles estavam num país onde o bioma é diferente, todo o sistema geográfico era diferente, então toda a estrutura que foi colocada para ele a partir dessa troca de tecnologia. E o melhor meio naquela época foi a oralidade, e na forma prática. Então, assim, quilombos no Brasil, eles seguem muito essa questão da troca de tecnologia entre os povos originários com os povos que foram aqui escravizados. Quer dizer, escravizados lá e trazidos para cá de uma forma muito agressiva. Eu sou Mapuaca, município Tupinambá Ranranho, sou do povo Tupinambá da Bahia. Hoje coordeno uma web rádio indígena, uma primeira web rádio, participo também da Rede Cultura Digital Indígena. Estou no movimento indígena desde os meus 6 anos de idade, fui alfabetizado de 4 para 5 anos. Isso me permitiu, nesses alguns aninhos de movimento indígena, 41 anos, de entender muito como transita dentro das aldeias. O Brasil tem mais de 300 etnias indígenas, falamos mais de 180 línguas e 5 troncos existentes. E durante esse meu processo de vida, já passei pelo menos por mais de 50% de aldeias indígenas, quer dizer, de etnias. Então, mais de 150 etnias já conheço. Isso me dá um certo privilégio de fazer coisas interessantes. E um desses caminhos foi a comunicação, conhecer eles, conhecer como eles vivem e, ao mesmo tempo, refletir como o meu povo vive, como troca as tecnologias, como foi todo esse processo. Quando a gente pensa na tecnologia, na engenharia, na forma social, e quando olha para os povos indígenas do Brasil, é fantástico entender como o Brasil, hoje, contemporâneo de 2500, vive muita tecnologia tradicional, de povos tradicionais, não só indígenas, mas no contexto do tempo, claro que outras populações se tornaram tradicionais, está lá no seu cotidiano. Grandes engenheiros e grandes pensadores têm aquela grande ideia que já estava ou foi apropriado desses povos, de alguma forma. Quando se pensa nas tecnologias gastronômicas, quando se pensa em tecnologias de habitação, de entender como pensa na tecnologia, desenvolver novas tecnologias para se conhecer os astros, entender a cosmologia, essas trocas estavam ali. Então, assim, quando você pensa na oralidade, pensa no que esses povos conseguiram, de alguma forma, passar 2.500 anos resistindo e, ao mesmo tempo, cada momento se reinventando em todas as formas possíveis, se apropriando de outras tecnologias para poder também continuar resistindo. E quando eu falo não só na resistência de luta, por sobrevivência, mas também de estar e sem deixar de ser. Existe uma frase que diz o seguinte: eu consigo utilizar o que você usa sem deixar de ser quem eu sou. Então, assim, as populações indígenas, hoje contemporâneas, têm muito disso. Por causa disso, não deixa de ser indígena, não deixa de ser uma etnia, porque
porque está utilizando tecnologias. Mas também, ao mesmo tempo, se permite a não utilizar. Vou dar um exemplo, eu fiz uma prestação de serviço para o Ministério da Cultura, e nesse trabalho, a minha missão era levar tecnologia para aldeias indígenas, que é aquela antena de internet. Em uma dessas aldeias, ninguém quis, a liderança não quis. Para mim, tanto faz. Eu respeito a cultura e a diversidade daquele povo. Passei uma semana tomando banho de rio, conversando, aprendendo, porque eu tinha que ficar uma semana na aldeia. Então, assim, é como quer ou não quer acessar essas ferramentas. Só para lembrar uma nota aqui, esse ano em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, teve encontro de estudantes indígenas. Né? Tem grupos de várias áreas e também tem indígenas na área de engenharia, que desenvolve várias técnicas, vários meios também para os momentos contemporâneos. Se a gente lembrar também a habitação hoje, né, Minha Casa Minha Vida nas Aldeias, que existe Minha Casa Minha Vida nas Aldeias, não respeitam o processo cultural, diversidade, tecnologia, engenharia desses povos. Há alguns anos atrás eles tentaram resolver isso fazendo uma casa redonda, né, sem canto. E de alguma forma também continuavam não atendendo, porque tinha povos que não trabalham com esse formato de casa, de residência, de oca, tábua, não importa. Quando eles sugeriam, não poderia ser alterado porque o plano de engenharia não poderia permitir, porque a cooperativa que estava assumindo não podia, porque era um plano do governo federal, não poderia mexer. E aquilo desconstruía culturalmente aquelas populações. Tanto que em povos tipo do Parque Nacional do Xingu, nem todos utilizam esse formato, porque realmente desabilita todo um processo de vida daquele povo. Então, assim, como entender esse respeito da engenharia, da tecnologia de determinados povos? Como funciona a tecnologia dos povos caiçara, que é aquele barco, acho fantástico o barco caiçara. Eu sou do tipo que, quando eu encontro um barco caiçara, eu fecho os olhos e passo a mão para entender como funciona cada forma e como ele, com o tempo, foi modificando de uma canoa tradicional, que hoje você só encontra lá no norte do país, no Acre, no Pará, entender que aquela engenharia é funcional para um tipo de madeira que tem que estar num tipo de rio, ela é mais alcalina, e por ela ser alcalina, ela tem uma velocidade maior. E normalmente não se estuda muito esses fatores. Existe um fator de resistência à água, mas não pensa do tipo do pH da água, enquanto os indígenas, no seu processo de sabedoria, o entendimento que até o pH da água existe uma alteração no tipo de madeira que vai ter maior resistência, enquanto você leva anos e anos e anos para descobrir isso. Eu conheci engenheiros do setor que ficaram de boca aberta, porque eles nunca pensaram no fator de um pH. Né? O pH é muito resistente, tem muita propriedade. Então, assim, quando eu soube disso, eu mesmo sendo indígena, para mim foi uma grande novidade. E aquilo ali tem uma análise crítica sobre o que eles utilizam como engenharia, como utilizam como tecnologia. Meios de como se deslocar, formas de orientações, que não é só aquela famosa orientação do céu, mas assim, como manter ela o tempo todo, são tecnologias que se utilizam. Na minha aldeia, lá no sul da Bahia, em Pau-Brasil, durante um bom tempo a gente teve dificuldades de comunicação, porque as empresas de telefonia utilizavam uma premissa que eu estava até lendo essa semana, já estava publicando na rádio, que era sobre a questão da publicidade em relação aos povos indígenas. E por acaso, lendo um post do Aguinaldo Silva, o novelista, ele falando que nas novelas dele, nas novelas não existe indígena, porque o indígena não compra, o indígena não é mercado. E na minha aldeia não tinha telefonia, simplesmente porque indígena não consome telefonia, segundo as empresas de telecomunicações. Isso no sul da Bahia, a gente está falando dos anos 2000, com vários processos. E como não chegava a telefonia, começou a se utilizar bastante o rádio amador.
Lembrar que quando eu falo de rádio amador, eu estou falando todo um processo que já existe há muitos e muitos anos no país e que os indígenas se apropriaram dessa ferramenta também para se comunicar. Indo para a área que eu tenho mais solidez, que é a comunicação, que eu dedico 20 horas praticamente do meu dia para a rádio, as outras 4 ou eu estou comendo e fazendo outra coisa, dormir é uma coisa que não me importa mais. O rádio amador ele foi muito utilizado pelos povos indígenas e se apropriaram para fazer muitas ações. Uma dessas ações, especificamente, é como lutar, como se manifestar, como se apropriar. Nos anos 70, em São Paulo, na USP, foi produzido o primeiro programa chamado Programa de Índio, que o Programa de Índio é algo legal, não é aquela coisa chata, estereotipada. Esse programa era gravado na USP, era transmitido em ondas curtas, então isso chegava praticamente no mundo inteiro, principalmente nas áreas que era necessária, mas qual o entendimento desse programa? Como se apropriar de uma ferramenta para se falar, para se utilizar, para articular, para falar sobre saúde, notícias do dia a dia. Como essas populações foram fazendo isso? Foi constituída por Ailton Krenak, Álvaro Tucano, e muitas lideranças que algumas estão aí, outras foram assassinadas no país, para poder realmente se manifestar. Depois desse processo todo, desse programa de índio que aconteceu há 35 anos atrás, eu mais um grupo, apesar de a gente ter passado por outros processos de tecnologia, que em 96 mais ou menos a gente se apropria da internet, na época do HTML duro, aquela coisa que para acessar a internet você ficava horas para ver uma foto, aquela coisa que o pessoal reclama que hoje a internet está ruim, vai lá para 95, 96, que a coisa fica muito pior. E a gente começou a ter esse entendimento que a gente poderia pegar tudo aquilo e transformar em novos meios de tecnologia, que alguns desses povos se apropriariam muito, muito fácil. Falar de internet, a gente poderia falar de vídeo, poderia falar de mil coisas, mas também se remeteu a uma nova tecnologia com uma tradição muito mais antiga que é a fala, que é a oralidade. E a gente começa a pensar em introduzir questões ligadas à tecnologia que não rompesse, não violasse alguns detalhes que é em relação à cultura indígena, às culturas tradicionais tem, que é simplesmente sair do que era mais fácil. Rodas de conversa, roda de prosa, roda de fogueira, contação de causo, sempre vai ser um meio de troca de informação entre os povos. Não importa qual seja. Hoje a gente tem no WhatsApp, a gente grava o áudiozinho e manda. E todo mundo se diverte com isso. Mas ainda continua fazendo fofoca, continua contando história, continua dando informação para poder as coisas acontecerem. E não vou dizer para vocês, não é diferente entre os povos indígenas. Nós estamos no WhatsApp, a gente tem grupo para falar sobre tecnologias, como fazer um ataque em relação à PEC 215, como fazer estrutura falando sobre a questão da saúde, como tentar derrubar sistemas de governo, ou a palavra mais tensa que o pessoal fala assim, tentar ser um perigo à soberania desse país, porque tudo que a gente faz contra ao que tenta nos matar, a gente é perigoso, né? Então, a visão que a gente tem. E a gente foi utilizando. E nesse período todo da internet até o que a gente tem hoje, nós fomos, de alguma forma, tentando entender a melhor ferramenta de poder que nós compreendemos, além, claro, que é da educação, se apropriar desses espaços da educação, da academia, entender como o não indígena pensa, como é que ele faz, ou aprender a regra do jogo, que foi necessário, porque é muito difícil. E a gente tem que lembrar, só dando um salto, lembrar que a gente considera o pai da nossa tecnologia da informação o Juru, né? A partir do momento que, com aquele radião, aquele gravador imenso dele, documentava aquelas coisas que ele sempre falou assim, o que o homem branco fala, o vento leva. Então a gente grava para realmente mostrar que realmente vocês falaram, estão mentindo. Então assim, hoje a gente na IAND, a gente tem a mesma proposta, só que a gente tem gravador digital, diferente dele, a nossa pequenininho, aquela coisa toda.
Então, assim, a gente foi se apropriando, entendendo. Nos anos 2000, cria a rede de índios online, que muitos devem conhecer, se não conhecer, é legal também conhecer. A gente considera um dos princípios do indígena a presença na internet. Até então, tudo que aparecia na internet é uma versão do antropólogo, de qualquer outro ólogo em relação ao indígena, não era o indígena falando por ele. A Índios Online é uma versão mista disso. E anos depois, passa a gente surgir em outros ambientes, onde passa a encontrar blogs de etnias, onde ele se apropria dessa tecnologia e não de uma forma muito só, simplesmente, estamos ali e estamos fazendo da forma usuário normal. A maior parte dessas populações indígenas também se transforma em hard user. Ele passa a programar, passa a entender os códigos, PHP e outras línguas mais. Foi difícil? Não foi, porque ser indígena no Brasil já é difícil. Então, assim, qualquer coisa além disso é fácil. Então, assim, uma forma de sobreviver foi realmente entender os mecanismos de luta, os mecanismos para se empoderar. E isso a gente teve que trocar, entender como é que funcionava um smartphone, como funcionava um telefone fuleiro qualquer, ter tratamentos com a câmera de vídeo. E essas técnicas e trocas, e levar para as nossas grandes lideranças e dizer que é funcional. E como documentar, como realizar. Hoje, quando nós vimos, cadê? Falando sobre a questão da documentação, perguntando, mas na Rádio Andê tem português, outras línguas? Sim, tem línguas, é multilingual. Mas o porquê que é importante o indígena falar e gravar de repente na língua dele? Quem sabe que no futuro aquilo ali está servindo também de memória, de registro, de fatos. Coisas que de repente ele não falaria na frente de qualquer linguista ou antropólogo, ele fala na rádio. São referências, são como utilizar a tecnologia para outros fins. Ela não só serve para uma rádio para falar sobre a questão da música, ou só falar realmente contra o governo, ou só falar da questão da marcação de terra, ou falar da questão de troca de informação, ou de descolonizar cabeças e corpos, falando sobre a invasão do Brasil, de outros entendimentos. É como ela está no nosso dia a dia, como ela convive com a gente, como nós convivemos com essas tecnologias digitais, como ela funciona não só com tecnologia digital, mas como ela vive nas nossas tecnologias offline, no nosso dia a dia. E como isso gera mudanças, como a gente consegue pegar um drone e subir ele para fazer a questão da demarcação de terras indígenas, e povos indígenas já estão fazendo isso, como a gente consegue colocar um QR Code nas árvores, na floresta, para fazer marcação, de entender como existe a presença indígena, o código de barra, como de pegar um indígena, como aconteceu numa aldeia em Bahia da Traição, ligou um GPS num celular desse e começou a andar de moto pela região que era o território sagrado deles, demarcaram o território no GPS e subiram para o Google Earth. E lá já estava demarcado o território, eles já sabiam como fazer a retomada de terras indígenas a partir de um GPS de um celular barato. Esse aqui ainda está mais barato ainda. Então, assim, eles foram funcionais em relação a isso, eles se apropriaram dela de alguma forma. E isso a partir do nosso dia a dia. E quando a gente cai para as tecnologias offline, que não são as digitais, também foi como aprender com isso tudo e não deixar de ser. É muito tenso para a gente, de alguma forma, entender que é uma tecnologia que o tempo todo a gente tem que estar provando para a sociedade não indígena que aquilo ali não vai nos violar, porque nós estamos nos apropriando. É diferente de como estava falando no início, de ter trabalhado para o Ministério e ter que levar a tecnologia de forma obrigada. Tem muitos projetos que têm uma tendência natural a fracassar, principalmente quando produtos de academias ou de grandes empresas, como já aconteceu, foi para aldeias indígenas, quando não tem o protagonismo, a autonomia dos povos indígenas, quando eles não participam como gestor desse processo. Vou dar um exemplo da Sotec. A Sotec tem o Sami, que é da etnia Chucuru, está lá junto com os povos indígenas, os povos tradicionais em Paraty, e já teve os quilombolas, onde a presença dessas pessoas eram protagonistas e autônomas em relação ao processo. É esse tipo de exemplo que normalmente os outros processos não acontecem. Então, assim, não tem como as tecnologias do cotidiano chegarem até essas pessoas. Há uma rejeição, porque ela não faz parte dela. Se ela tem como exemplo utilizar
a sua tecnologia, o outro vai dizer que não. O Ministério da Cultura colocou um monte de pontos de cultura, isso no primeiro governo, no governo do Lula, que simplesmente botava um monte de software livre. Eu sou um dos caras que mais defende software livre, mas simplesmente jogava lá aquela tecnologia, ninguém entendia nada de Linux, o Linux dava algum tipo de pau, ele não entendia nada, formatava, botava um CD pirata do Windows. Era funcional, porque não compreendia aquela tecnologia. Por mais que falasse que é livre, bonito, eu também adoro o software livre. Mas o software proprietário também no código fechado, a qual ninguém poderia ter acesso àquilo. Né? Se a gente fazer essa comparação do software livre e proprietário e as culturas tradicionais, tem muito isso. Livre mas se você também não entender, não respeitar esses códigos, simplesmente vai bater com os burros na água. E já era. Então, assim, a gente vê muito essa questão das trocas. Então, assim, os povos indígenas têm essa possibilidade de fazer trocas de tecnologias e entender. E, assim, é uma das coisas que a gente está o tempo todo fazendo, observando vocês, observando a academia, movimentos sociais, para poder avançar. Só lembrando um pouco dos nossos avanços, na Constituição Federal de 1988, nós aprendemos muito com os não indígenas antes para poder constituir o nosso artigo dentro da Constituição. E o pessoal muito que não entendia o movimento indígena naquela época, porque simplesmente entendia, e não entendia aquela presença de tanto indígena em Brasília, correndo de um lado para o outro, e quando a gente consegue esses direitos, né, que existem 3 momentos da história: o indígena em Brasília, quando todo mundo achava ele legal, pós-Constituição eles conseguiram o direito, e agora, quando a gente perde começa a perder os direitos. E a gente começa a dar porrada o tempo todo, e o pessoal meio que não entende, vê na televisão, passando naquela mídia de massa, toda editada, que não entende que os indígenas estão invadindo terras, como se as terras do Brasil não fossem indígenas, então a invasão, a ocupação. E outro fator das mudanças sociais, porque tem que lembrar que tecnologias são hábitos sociais de mudança também. A partir do momento que os povos indígenas começam a se organizar dentro do país, com vários outros movimentos, mas não tão eficazes na questão do combate direto, os outros movimentos aprenderam a fazer: se eles batem, a gente também bate. Então, houve essa mudança também nos anos 70 e 80. Os movimentos indígenas estavam muito consolidados. A União Nacional dos Povos Indígenas estava lá já, e passa a ter esse entendimento. Então, assim, entendimento de mudanças sociais, que são tecnologias. Outro fator, dos povos indígenas, de alguma forma, está trocando informação durante aquele período. Porque, assim, existia no processo do Brasil, como país, o isolamento desses povos indígenas a partir do próprio sistema de governo, onde os povos indígenas X não se comunicavam muito com o Y. E, assim, quando a gente passa a se reconhecer, aí é um processo muito mais da antropologia, que cria o termo parente, né, para poder fazer os vínculos entre os povos indígenas. Que até então, nos anos 70, ninguém se chamava de parente. Era o povo tal, tal, tal. E a forma de unificar a luta dos povos indígenas foi esse termo que foi criado. Assim, nós temos um problema em comum. O nosso problema em comum é a questão da demarcação de terras indígenas. O país não nos permite, então, todo mundo parente. A gente está na mesma luta, e a partir disso se gera um novo sistema de afirmação. Então, assim, essa afirmação também é uma forma tecnológica de poder se agrupar. E hoje os povos indígenas se constituem bastante nas questões da palavra. Somos parentes, como diz a gíria do Rio de Janeiro: deu ruim para um, vai dar ruim para todo mundo. E acontece, tanto que durante a PEC agora 215, a gente tem vários confrontos o tempo todo em Brasília, e não está deixando espaço a partir desse processo de entender que é uma luta comum, que a gente tem que utilizar todos os meios. Lá na Rádio Andê, a gente recebe no grupo o tempo todo o que está acontecendo naquele momento, às vezes muito mais rápido que várias outras mídias, porque conseguimos nos apropriar dessa tecnologia, desenvolver ela, tá? Passo a passo. Uma das coisas que eu faço muito hoje, eu até programo algumas coisas, mas o que eu faço? Eu pego meus amigos nerds, hackers,
e dou subsídio de ideias de como desenvolver tecnologia dos povos indígenas ou códigos abertos, ou novas tecnologias. Olha, seria legal se a gente produzisse isso, isso e isso. Eu não sei fazer, mas eu acho legal a ideia. Acontece isso o tempo todo. Sugerir a amigos gamers produzir game indígena. A gente estimula a constituir novas ideias para essa galera que de repente tem grandes amigos engenheiros, pensadores, desenvolvedores, não importa qual, que está lá ocioso em stand-by, querendo uma grande ideia, querendo participar de uma grande ação, e a gente vai lá e leva essa grande ideia. Ó, seria legal se fizesse isso, 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 para poder se apropriar dessa mesma tecnologia e falar, não, agora sim está ajustadinho, é o nosso formato. Então, assim, tem muito dessa questão de como se trocar. Então, assim, o país hoje, para a gente, é um país de luta, mas também de troca, de entendimento de como andam esses processos. Então, para nós, é muito importante essa questão da troca de tecnologia. Muito obrigado a todos.